O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo, depois da quarta-feira de cinzas, que abre o tempo quaresmal, o primeiro domingo da quaresma. E aqui nós começamos verdadeiramente de um modo ainda mais intenso, no impulso da palavra de Deus, o exercício de sermos conduzidos pelo Espírito para o deserto. Nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, o deserto, assim como o monte, é lugar do encontro íntimo com Deus. Basta nós pensarmos, por exemplo, que o povo passou 40 anos no deserto, cultuando ao seu Deus, buscando a fidelidade, apesar de não terem conseguido e, portanto, não terem visto a terra prometida, graças a essa infidelidade, apesar de se encontrarem no lugar privilegiado de encontro com o Senhor. Depois, nós encontramos Jesus, que passa 40 dias no deserto para viver exatamente esta intimidade profunda com o Pai, em espírito constante de oração e de sacrifício, de modo que o seu espírito estivesse pronto para aquilo que ele viria a enfrentar dias depois. Nesse sentido, não somente em torno do deserto, mas todos os elementos da liturgia da palavra nos trazem à memória dois grandes mistérios. Primeiro, o mistério da piedade. Segundo, o mistério da iniquidade. No que se refere ao primeiro, o mistério da piedade, nós encontramos Deus que está com o homem no jardim. Denota, portanto, aqui um elemento belo, de intimidade, de profundidade e de liberdade diante de Deus. O Senhor criou o homem e soprou em suas narinas a vida, nos disse o texto, e eles viviam livremente pelo jardim. Adão
quando escutava a voz de Deus, podia conversar com o Senhor, estar com o Senhor, viver com o Senhor, numa beleza sem precedentes, como jamais talvez nós pudéssemos imaginar por causa do pecado. Entretanto, apesar da beleza do mistério da piedade criadora de Deus, que constituiu o homem dentro do jardim como sendo seu, aparece o mistério da iniquidade com a serpente. E é preciso que nós que conhecemos Jesus aprendamos a conhecer Satanás. E conhecemos através desses textos sagrados. Primeira coisa que Satanás, dentro do contexto da iniquidade, para agredir o mistério da piedade faz, é distorcer os mandamentos de Deus. Vejamos, Satanás não apenas disse a Adão que era mentira aquilo que disse o Senhor, não. Satanás desconfigurou, colocou fora de contexto o que disse o Senhor, confundiu a cabeça de Adão acerca daquilo que Deus lhe havia proposto. Vamos aos fatos. O Senhor, criando-os na piedade, ofereceu todo o Éden para Adão e estabeleceu um limite. Tudo o que você possui aqui, Adão, pertence a nós. Poderíamos inclusive imaginar que Jesus teria dito, ou melhor, o Pai Criador, tudo o que tem aqui é seu e meu, a casa é sua, exceto este fruto. Você pode gozar de tudo aquilo que está no jardim, de todos os frutos que está no jardim. Você pode experimentar de tudo aquilo que criei. Você pode fazer uso de tudo que está aqui. Mas esta árvore, Adão, mantenha dela a distância. E Adão obedeceu, porque era feliz estando com Deus. Porque havia naquela relação uma profundidade tão grande que ele não sentia em si vazio algum. A serpente, no entanto, o que disse? Veja, Adão, Deus está te proibindo e te limitando. Deus não quer que você goze de toda a felicidade que te pode oferecer esse jardim. Começou a desconfigurar o que tinha pedido o Senhor. Sabe por quê, Adão? Deus tem medo que você experimente daquele fruto, porque se você experimentar, você será como ele. Meus irmãos, porque de maneira tão forte o padre dizia que nós precisamos conhecer a astúcia de Satanás, porque é exatamente assim que o demônio continua a agir em nossos dias. Ele não mudou. Deus nos ofereceu todas as coisas. Deus nos ofereceu a família, Deus nos ofereceu a sexualidade como sendo algo nobre, Deus nos ofereceu o trabalho para dignificar o homem, Deus nos ofereceu a comunidade dos seguidores de Jesus para que aprendêssemos a amarmos-nos mutuamente e no exercício do amor crescêssemos em intimidade com Ele. Deus nos ofereceu a sua palavra de modo que pudesse nos revelar a beleza do seu rosto. Deus nos ofereceu a Eucaristia para que quando houvesse em nossa alma fome e sede, pudéssemos saciá-la através desta fonte inesgotável de amor que é a comunhão sagrada. Deus nos ofereceu os santos pastores, Deus nos ofereceu as virgens, Deus nos ofereceu os mártires, Deus nos ofereceu toda esta gama de possibilidade para construirmos a nossa santidade pelas vias que aí estão. Satanás, no entanto, desconfigura e confunde os mandamentos de Deus através de diversas artimanhas. Por causa da atualidade dela, eu vou citar uma. Satanás se utiliza do carnaval, a mais expressiva festa mundana,
e coloca na Sapucaí através da mangueira. Um Jesus que nada tem a ver com os evangelhos. E começa a confundir a cabeça dos crentes. Ora, o vosso Deus não é o Deus dos pobres. Aqui está o seu Jesus vestido de bandido e dizem, o que é que tem? Ora, o vosso Deus não é o Deus que ama aqueles que são os menores e colocam a Virgem Maria vestida, me perdoe a força do termo, vestida como se fosse um homem, inclusive com um pênis, porque Maria poderia ser uma transexual. E começam a confundir a cabeça dos homens com um discurso que parece absolutamente inclusivo, quando na verdade é uma grande blasfêmia contra Deus, porque o Jesus do Evangelho não compactua com a baixaria das mulheres expostas, dos homens expostos, da festa da carne, tal como pressupõe este nome, carnaval. E ontem eu pensava a esse respeito de como é astuto Satanás. Aqueles que ali estavam, pensando que anunciavam algum tipo de evangelho, no sentido de afrontar aqueles que se dizem cristãos, voltaram para suas casas, guardaram as suas caríssimas fantasias, relegaram-se de novo à vida que sempre viveram. E ontem eu observava, estavam as irmãs da caridade, lá no Alto Alegre, muito distante de Itaitu, cuidando dos pobres, sem fantasias, sem riquezas, vivendo a pobreza do Evangelho. A elas ninguém pôde ver, porque pede o Evangelho que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Os que se expuseram na Sapucaí saíram como grandes heróis que denunciam aquilo que acham que deve denunciar na religião, enquanto a religião estava cuidando dos pobres e das minorias. Eles estão em casa com as suas fantasias guardadas e com os seus investimentos que em nada dará, porque Satanás, apesar de astuto, é mentiroso. Este é só um exemplo social, mas poderíamos falar de outros exemplos pessoais, em que Satanás se aproveita da nossa vulnerabilidade para nos confundir. Quantos jovens, dou um outro exemplo, se afastaram de nosso Senhor porque pensaram, a religião limita a minha liberdade e coloca sobre os meus ombros um peso que eu não posso carregar. Ora, é exatamente o contrário. A religião nos apresenta os mandamentos para que não sejamos escravos dos vícios, para que não sejamos escravos do pecado, para que não sejamos escravos do álcool, mas o dominemos, para que não sejamos escravos do sexo, mas o dominemos, para que não sejamos escravos do desejo de possuir o que não é nosso, mas nos dominemos, para que não sejamos escravos da nossa concupiscência e aprendamos a respeitar os nossos pais e aqueles que exercem direito sobre nós, para que não nos deixemos contaminar pela inveja. Não é porventura, meu irmão e minha irmã, este decálogo, estes mandamentos que nós seguimos, não é porventura a lei da liberdade, do amor que estamos desejosos de perseguir quando olhamos para Jesus e permitimos que Ele nos guarde em seu amor? Não somos nós quem guardamos os mandamentos de Deus, são os mandamentos de Deus quem nos guardam da escravidão que Satanás impôs, primeiro sobre Adão e que agora quer impor sobre nós. No entanto, existe uma esperança. Há um novo Adão que nos veio ensinar como vencer a astúcia da serpente, Jesus. E é preciso que nós nos detenhamos agora, não mais no mistério da iniquidade, mas no mistério da piedade através da figura de Jesus. Que mecanismos usou o Senhor
para vencer a antiga serpente. Jesus retirou-se 40 dias para orar e para jejuar. Bem-vindo ao tempo da Quaresma. Nós estamos aqui porque aprendemos de Jesus que se não voltarmos ao deserto para colocarmos-nos no lugar da intimidade com Deus, mortificando a nossa carne para vivificar o nosso espírito, experimentando a fome e a sede, de modo que descubramos a finitude do nosso corpo e a eternidade da nossa alma, nós cairemos de novo na conversinha bonita da serpente. Não faremos mais isso, porque o novo Adão retirou o pecado que o primeiro Adão havia introduzido no mundo através do seu sangue, sangue que nós honraremos, sangue que nos redimiu, sangue que por compaixão foi derramado na terra que hoje pisamos, razão que nos movimenta interiormente para voltar ao deserto e viver aquilo que ele pediu, de modo que descubramos: o homem não vive somente de pão. E pão não significa aqui apenas o alimento do corpo. Pão significa todo o excesso que muitas vezes está sendo buscado pelos homens, porque não compreendeu que não é possível viver somente de pão, que não é possível viver somente de carnaval, que não é possível viver somente dos prazeres mundanos, que não é possível viver somente a partir das nossas paixões desordenadas, mas é preciso viver a partir de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque o destino de Adão, atenção, foi perceber-se nu. E o que está atrás desta expressão das Escrituras? Adão perdeu a intimidade com Deus. Ninguém fica nu diante de quem não tem intimidade. Adão sempre caminhou nu, despojado no jardim, porque não tinha por que envergonhar-se diante do Senhor. Mas quando pecou, percebeu que estava nu e precisou se cobrir, porque não havia mais entre eles intimidade. Meus irmãos, quando Jesus vier em glória, nós nos identificaremos mais com o mistério da iniquidade ou com o mistério da piedade. Quando Jesus vier em glória, nós estaremos vivendo os mistérios da iniquidade e, portanto, percebendo a nossa nudez, porque não temos intimidade com Deus, uma vez que não o conhecemos por causa do pecado, ou ao contrário, nós estaremos vivendo aquilo que é próprio do mistério da piedade, a intimidade de quem não se envergonha de estar nu diante do Senhor, porque afinal de contas, durante toda a vida, estivemos no deserto em intimidade com Ele. Perguntemo-nos, permitamos que seja provocado o nosso coração, para que, se ainda há a mínima permissão de que a inimiga serpente nos fale ao coração, tenhamos as forças que nascem do exercício quaresmal para respondê-la tal como fez Jesus. Afasta-te, Satanás, porque eu sou íntimo do meu Deus, só a Ele adorarei e prestarei culto, porque espero o dia em que Ele virá em glória, e eu com Ele viverei tal como no jardim, nu, íntimo do meu Senhor, em quem quero depositar toda a confiança, deleitar o meu coração, tal como a noiva no leito do seu esposo. Amém.